Boa noite, chegou o nosso convidado. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Você me ouve? Sim, sim, estou ouvindo bem, estou Ótimo. vendo bem. Tá tranquilo também, tá me ouvindo Sim, bem? sim, a comunicação está Ai, perfeita. ótimo, ótimo, ótimo. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite para vocês, um feliz ano novo, feliz 2024 para quem eu não vi, para quem eu não falei ainda, e ainda dá tempo, né? Janeiro não acabou. Estamos aqui de volta nas nossas lives, né? Aqui aprendendo, trocando informações, preparando vocês para esse ano novo aqui que se inicia, concretizar muitos sonhos, né? Que é assim que todo mundo espera, com muita saúde, muita paz, muita alegria e muito dinheiro também, que faz parte da vida. Dinheiro, sem ele a roda não gira. Então a gente precisa desse combustível, né? E aqui é um prazer, mais uma vez, nossa live aqui novamente com o Dr. Menezes. E sem mais demora, para quem, né, perdeu a nossa primeira live, mas está lá no nosso Instagram, hoje aqui a nossa segunda live com o Dr. Menezes, e vamos falar sobre investimentos aqui nos Estados Unidos. Então, Dr. Menezes, é um prazer ter você aqui de novo com a gente. E fala aí para o pessoal, quem é o Dr. Menezes? Obrigado, Elsa. Boa noite a todos que estão participando de mais um live aqui com a nossa nobre colega corretora imobiliária internacional, Elsa. Meu nome é Sidney Menezes, eu sou advogado fundador do escritório de advocacia Choi e Menezes, localizado na cidade de Miami, na Flórida. Sou advogado americano há 23 anos e, basicamente, aqui no nosso escritório, nós somos especializados na representação de estrangeiros nos Estados Unidos. Então, tudo que tem a ver com interesses de, nesse caso, brasileiros, portugueses ou pessoas que falam o nosso idioma natal que estamos falando hoje, nós podemos assessorá-los. Temos de formação de empresas, impostos, compra de imóveis, proteção patrimonial, a vistos para os Estados Unidos, que, diga-se de passagem, é um dos temas centrais desse evento de hoje. Nós podemos assessorar vocês em todos esses temas. Estamos aqui à disposição para aquilo que for necessário e compartilho com vocês um pouquinho, nesses preciosos minutos, um pouco do nosso conhecimento global para poder assessorar vocês a fazerem bons investimentos nos Estados Unidos. Isso é uma maravilha, bom saber. O seu escritório é assim um pacote completo, né? A pessoa vem, tira todas as dúvidas, se prepara com a certeza e a segurança que é um excelente serviço, sem dúvida nenhuma. Então, doutor Menezes, para a gente começar aqui com as nossas perguntas e dúvidas que eu venho tendo durante esses dias, semanas, desde a nossa última live. As pessoas querem saber, o cliente estrangeiro para investir aqui em imóveis nos Estados Unidos, quais são os critérios para essa pessoa ser eligible aqui? Para investir em imóveis nos Estados Unidos? Essa Sim, é a pergunta primeira. Ok. Para alguém ser elegível para poder investir em imóveis nos Estados Unidos é um procedimento relativamente fácil. Você não precisa de vistos, você não precisa estar fisicamente presente nos Estados Unidos, basta você ter o interesse, a motivação de pensar em ter uma segunda propriedade nos Estados Unidos, que na maioria das vezes é uma propriedade de investimentos. A uhum, maioria das está buscando uma forma de proteger o seu patrimônio, sobretudo tendo em vista as adversidades do que está acontecendo na América Latina, como um total. sim, A situação lá está muito complexa, dependendo do país que nós estamos lidando, alguns países mais difíceis do que outros. sim, Então, eles veem nos Estados Unidos, hoje em dia, um porto seguro. Eles veem uma forma de poder ah, dolarizar o seu portfólio, uhum, os seus recursos, a ter uma fonte de renda nos Estados Unidos, a que segura, enquanto sim. se espera a definição do que vai acontecer, tendo em vista, vamos dizer assim, a situação sociopolítica econômica do país, de cada um na América Latina. Sim, sim. E as pessoas sempre perguntam para elas virem aqui para adquirir o visto, né? Através que querem fazer um investimento aqui, elas falam principalmente de dois tipos de visto, né? Que é o E2 e o EB5. Você pode explicar para a gente um pouquinho qual a diferença, o que é cada um primeiro e qual que é a diferença? Claro que sim. Um, o visto E2
é o visto mais comumente utilizado nos últimos 5, 6, 7 anos Uhum. para investidores que querem fazer um investimento nos Estados Unidos, geralmente em um negócio que é considerado ativo, e pelo fato de estarem fazendo um investimento em uma empresa ativa nos Estados Unidos, se beneficiar de algum tipo de visto imigratório. Vale a pena ressaltar que nem todas as pessoas têm a habilidade de poder solicitar um visto E2. O visto E2, que é o visto de investidor, esse é o nome claro desse tipo de visto, ele somente está disponível, Elza, para pessoas que possuem passaporte de um país com o qual os Estados Unidos possuem um tratado bilateral. Então, Ok. gostaria de ter mais ou menos uma ideia da lista de países que se qualificam para esse visto? Ok. Muitos países ou poucos? São muitos países. Eu Muitos. vou ressaltar aqui Uau. rapidamente os países Aham. da América Latina, que a maioria dos nossos clientes, obviamente, são oriundos de lá. Sim. Então, na minha cabeça, eu sei que participam desse programa México, Panamá, Honduras, Colômbia, Chile, Argentina, Paraguai. Esses são os que eu Uhum. sei de cabeça que qualificam. Você viu que eu não Sim. coloquei o Brasil nessa equação. Isso porque o Brasil, por si só, não é, infelizmente, qualificado para receber o benefício do visto E. Porém, se você é brasileiro e você possui um outro passaporte de um país que é qualificado, por exemplo, Sim. um passaporte de Portugal, da Espanha, da Uhum. Itália, França, da Alemanha, da Inglaterra, do Japão, por exemplo, você poderia usar esse segundo passaporte para poder estar habilitado a receber o benefício do visto E2. Ok? Ah, entendi. Entendi. Aham. Então, esse é o Ah, primeiro tá. ponto. Aí, número Sim. 2, a pessoa precisa fazer um investimento nos Estados Unidos. Esse investimento que a pessoa faz, a lei americana não define quanto deve ser o valor mínimo do investimento. A lei diz que o investimento tem que ser substancial e a lei fala que o investimento tem que ser proporcionalmente igual ao valor do investimento do negócio nos Estados Unidos. São dois Hum. conceitos meio abstratos para serem Aham. analisados, mas deixe-me tentar resolver isso falando de uma forma bem clara. Qualquer Ok. investimento financeiro acima de uns 100 ou 150 mil dólares, pelo Uhum. menos, poderiam estar habilitados dentro desse critério de avaliação para você receber o benefício do visto E2. Tá? O visto Ah, tá. E2, Elsa, é um visto temporário de trabalho. Não é a mesma coisa que você receber um processo de residência permanente, o chamado Green Card, que é o processo EB5, que nós vamos conversar um pouquinho mais a esse respeito daqui a pouco. Tá. E quando você diz temporário, esse temporário ele tem um tempo ou não? Sim, temporário significa que existe um tempo finito de Ou seja, duração do visto. O tempo de duração e emissão de cada visto poderiam ser de 1 ano, 2 anos, até 3 anos, a princípio, mas uma característica interessante do visto E2 é que uma vez que você obtenha o visto, você pode pedir ilimitadas extensões desse visto. Então, eu conheço ah, clientes tá. nossos que possuem vistos E2 aqui nos Estados Unidos há 8 anos, há 9 anos, há 10 anos, e eles seguem periodicamente, simplesmente estendendo a validade dos seus vistos. O único requerimento para você manter o visto E2 válido é que o negócio que você formou, que você capitalizou, que você financiou, continue existindo e esteja operacionalizado nos Estados Unidos. Ah, tá. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui os pontos mais principais. Igual o nosso público, que é a maioria do Brasil, não está coligado, mas ele pode usar um passaporte de um outro país, igual você citou, igual Portugal, França, e assim poder aplicar para esse visto do E2. E o valor, não tem um valor específico, mas falamos aí em torno de uns 150 mil, que tem que ser mais ou menos um imóvel que essa pessoa vai comprar para poder fazer esse investimento. E ele é temporário, mas de 1 a 3 anos, mas também pode se estender por mais tempo. Ah, interessante. Basicamente, um outro ponto que é interessante ressaltar é que muitas vezes, se o indivíduo não qualifica porque não possui o segundo passaporte, às vezes o seu cônjuge possui o segundo passaporte. Então, nesse caso, a gente podia fazer o visto em nome do cônjuge que possui o passaporte do país apropriado. Interessante, muito importante isso, cônjuge. Uhum, cônjuge. E o EB5? Quais são as características, as exigências Bom, desse visto? o EB5
é um visto de imigrante, Hum. né? Já estamos falando agora de residência permanente, o processo de green Ok. card, por Uhum. investimento. Então, esse é o tipo do processo onde você basicamente adquire o seu green card pelos seus próprios esforços, vamos dizer assim. Ok. Basicamente, o único esforço que o indivíduo precisa mostrar ou realizar é demonstrar que possui os recursos necessários para poder investir nesse programa. O programa EB5 foi criado há mais de 20 anos atrás como uma forma de atrair capital estrangeiro para os Estados Unidos. Então, o que ocorre é, na maioria dos casos, os nossos clientes vão investir naquilo que a gente chama de um centro regional. Centro regional é imagina um grande projeto de construção que exista. Pode ser, Uhum. por exemplo, imóveis, pode ser um hospital, pode ser uma escola, poderia ser um hotel, poderia ser uma Então não estação de precisa ser esqui, só por exemplo. residencial, pode ser Sim, uma outra parte. sim. Uhum. Existem vários tipos de negócios que qualificam dentro da premissa da definição do que é um centro regional. O empreendedor obtém uma pré-aprovação do serviço de imigração, designando o seu projeto centro regional. E o que ele faz é, literalmente, ele vende cotas desse Sim. projeto dele para vários investidores estrangeiros. No caso do EB5, todo mundo é qualificado, já não existe aquela restrição que existe no visto E2. Ok. Então, desde que você tenha os recursos necessários para poder investir no centro regional, o valor mínimo de investimento hoje em dia, através de uma alteração que houve na lei do projeto EB5, exige que um monto mínimo seja de 800 mil dólares. Então, você investindo Ok. 800 mil dólares no centro regional, você consegue automaticamente se qualificar para receber o benefício de um processo que lhe vai dar o green card no final das contas, independente da sua nacionalidade, independente da sua idade, independente do seu nível de experiência acadêmica, da sua experiência de trabalho, basta ter os recursos necessários, investir no centro regional, e diga-se de Sim. passagem, esses recursos que você investe, os 800 mil, você deverá receber de volta em um prazo mais ou menos de 3, 4 ou 5 anos. Interessante. 3 a 4, 5 anos. Entendi. E esse é um processo longo, esse pedido desses vistos? Depende do tipo do processo que você vai fazer. Um Uhum. visto E2, que obviamente é um visto temporário, ele é muito mais rapidamente aprovado do que necessariamente um visto EB2. Então, Uhum. um E2 poderia ser aprovado em mais ou menos, eu diria, de 4 a 6 meses. Um processo do EB5 vai levar provavelmente de 18 a 24 meses, pelo menos, para ser aprovado. Entendi. Essa pessoa, ela está lá no Brasil, ela manda toda a documentação, faz todo o processo e espera toda a documentação chegar no Brasil. Yes. Oi, desculpe, Não, tudo por bem, alguma razão eu perdi o seu áudio aqui um momento. tudo bem. Qual a pergunta? Minha pergunta foi só uma ressaltando. Esse processo é iniciado todo lá no Brasil, vocês dão toda a assistência e a pessoa espera o documento, está tudo liberado e aí vem aqui para os Estados Unidos. Sim, essa é uma das formas onde você pode receber o benefício dos dois vistos, estando no Brasil. Aquelas pessoas que se encontram nos Estados Unidos legalmente poderiam também solicitar esses dois vistos desde os Estados Unidos. Tá. E tem alguma restrição? Tipo, quanto tempo que essa pessoa está aqui, desde que ela esteja legalmente? Seria, assim, correto dizer? Exato. De uma forma geral, você precisa estar legal nos Estados Unidos dentro de algum tipo de status que permita Sim. você trocar o seu status nos Estados Unidos, para manter a situação bem clara. É óbvio que tudo depende de uma análise pessoal sobre as características pessoais de cada um, mas de uma maneira geral você está certo. Estando aqui nos Estados Unidos legalmente, sob um visto que permita você trocar ele, você pode solicitar o benefício desses dois vistos desde os Estados Unidos. Aí eles trocam, porque às vezes tem muitas pessoas que estão aqui, estão no visto de estudante, aí de repente eles veem que eles podem, né? Porque essas informações não é assim, todo dia a gente vê essas informações por aí. Então, às vezes a pessoa está aqui, está com visto de estudante, aí pensa, eu tenho que ou renovar, ou estender, ou fazer alguma coisa, e acaba sabendo que existe essa possibilidade, tem uma condição financeira, né, que possa. Então, isso aí é interessante saber que a pessoa pode estar aqui dentro dos Estados Unidos, sim, e simplesmente fazer pedido desse outro visto. Sim.
Claro, claro. O nosso conselho sempre é busque assessoria legal, Sim, faça uma consulta legal com um advogado experiente, conhecedor do assunto, sim, porque muitas vezes, como você mesma falou, Elza, você talvez já possa cumprir com os requerimentos de benefícios de certos vistos que você não sabe por simplesmente falta de haver se informado com um assessor jurídico apropriado para poder colocar você, vamos dizer assim, na direção correta. exatamente, exatamente. Nossa, muito bom. E existe algum tipo de benefício aqui dentro dos Estados Unidos para esses investidores internacionais? Sim, quando você faz o investimento nesses dois vistos, no visto de investidor ou no Uhum. processo EB5, você vai, obviamente, receber o benefício relativo ao visto que você solicitou. No caso do visto E2, eu sempre digo às pessoas, o visto E2 é quase como se fosse uma residência permanente, Hum, muito embora você não seja ainda um residente permanente nos Estados Unidos. O processo de green card é diferente, o processo de visto de residência permanente, então você, uma vez que o green card esteja aprovado, você pode vir para os Estados Unidos, junto com a sua família, e já começar a sua vida de residente permanente nos Estados Unidos de imediato. O que me lembra perfeito. mencionar um ponto, quais são os membros da família que são incluídos em ambos os Sim. vistos. Seria o principal, o investidor, mais o seu cônjuge e todos os filhos com menos de 21 anos de idade. Ah, tá. Filhos com menos de 21 anos. Isso aí é importante. Okay? Nossa, Agora, tem uma interessante. pergunta que eu gostaria de fazer para nós dois, Ok? que eu acho que é um tema que existe muitas perguntas, e sobretudo nos últimos 6 meses tem se tornado um tema um tanto contencioso. Uhum. No início da nossa conversa, você mencionou, mas eu acho que agora talvez seja o momento apropriado para a gente se Ok. aprofundar, que é o seguinte. Eu mencionei que no caso do visto E2, a pessoa precisa investir em um Sim. negócio. Então, a definição de negócio clara e clássica, segundo o Serviço de Imigração, é quando você tiver uma empresa nos Estados Unidos que vai ou vender algum tipo de produto ou oferecer algum tipo de serviço, ou seja, uma empresa operacionalizada, vamos Ok. dizer assim. Tá? Esse tipo de visto é muito bom quando você quer ter um negócio. Então, existem duas formas do cliente estar elegível a receber o benefício do visto E2. O primeiro é quando o cliente diz a mim ou a você, Aham. Elza, eu estou Sidney, eu quero montar um negócio novo. Eu quero ter, por exemplo, um restaurante ou uma franquia. Eu quero ter uma empresa de importação e exportação. Eu quero ter uma escola de idiomas. Quero abrir uma academia. Quero ter um spa. Qualquer tipo de empresa que ofereça algum tipo de produto ou serviço. Você pode ter uma Ok. empresa de limpeza de piscinas, uma empresa de pintura, uma empresa de construção, coisa e tal. A Uhum. segunda opção para você receber o visto E2 é quando você compra um negócio que já existe, buscando assessoria de pessoas como você, que são assessores imobiliários internacionais, e diga, Elza, eu Uhum. gostaria de comprar uma empresa que esteja à venda. Eu gosto da ideia de você comprar um negócio, porque quando você compra um negócio, você tem, primeiro, a habilidade de olhar todo o histórico do negócio para ter certeza de que ele é Sim. viável. E número dois, é muito prático. No momento em que você adquiriu o negócio, você já tem faturamento, você já tem um pouco de funcionários, você tem um local estabelecido, você tem o nome do negócio, você tem a lista dos seus clientes, ou seja, o negócio já está operacionalizado do dia 1 Sim. que Já você está comprou. andando. Então, pronto. Essas são as Aham. características clássicas de um visto E2. Mas aí vem a pergunta que sempre fazem para mim e para você, que eu gostaria de falar um pouquinho a esse respeito. Claro. E a compra de imóveis? Sim. Né? E a compra de imóveis? Como entra a compra de imóveis no contexto de um visto E2? Você pode comprar imóveis para receber o benefício do visto? Essa não é uma pergunta que fazem com você também com frequência? Sempre. Bastante. Então vamos devotar aí um par de minutos. Eu estou vendo que algumas pessoas estão fazendo perguntas pelo chat. Sim. Pelo chat. Acho que no final a gente vai dar uma chance de responder as perguntas dessas pessoas. Podem fazer perguntas, fiquem à vontade. Quanto mais Isso a aí gente é com você. você quiser responder agora, responde. Se você quiser responder depois no final, para mim, tá tudo certo. Como for melhor para você, para não fugir ali do assunto, como quiser. Bom, então vamos lá. Eu vou ler rapidamente aqui a pergunta que por alguma razão está
tá fixa na minha tela, que é quando Sim. uma que tem, acho que uma pessoa que tem É. uma empresa nos Estados Unidos não é legal. Existe alguma Uhum. forma de se legalizar? Ah, depende, depende. Existem certos problemas imigratórios com respeito à sua legalidade que são passíveis de você receber um perdão, que são passíveis de você poder se legalizar nos Estados Unidos. E existem outras situações onde essa situação da pessoa se torna mais difícil. Como Uhum. isso não é o tema principal desse seminário hoje, eu aconselharia essa pessoa, se quiser entrar em contato conosco para marcar uma hora, fazer uma consulta legal Sim. sobre as características pessoais da sua situação para a gente ver se existe alguma forma de nós tentarmos fazer uma legalização para você, ou se você está ligando em nome de alguma outra pessoa, em nome dessa outra pessoa com a qual você está entrando em contato. Eu coloco Uhum. daqui a pouco para vocês o número de WhatsApp do nosso Sim. escritório e também do e-mail, por gentileza. Tá? Ok. Então, voltando ao tema que a gente estava falando antes, sobre compra de Tá. imóveis nos Estados Unidos. Essa é uma pergunta que sempre fazem a mim, eu sempre fazem a você Sim. também. Se eu comprar imóveis nos Estados Unidos, eu posso receber um visto E2 se eu tiver o passaporte daquele país que qualifica, coisa e tal. A minha resposta para todo mundo é, geralmente, não. Por que essa é a minha posição? Ok. Porque a mera compra de um imóvel nos Estados Unidos, vamos supor que a pessoa compre um imóvel de 300 mil, 400 mil, 500 mil dólares em Orlando para ficar fazendo Airbnb, vamos dizer assim. Ok. Ou Ah. compre em Miami, ou em Tampa, ou em Sarasota, ou em Jacksonville, onde quer que seja. Esse investimento que a pessoa faz é considerado um investimento passivo. Hum. Vamos pensar bem. Eu já defini o que é uma empresa ativa para efeitos do visto E2. Sim. A definição de uma empresa passiva é aquela onde nós montamos a empresa do nosso cliente, a gente assessora o cliente a comprar o imóvel, mas é um imóvel que ele vai usar ou para uso pessoal, porque é sua segunda sua casa de veraneio, de férias, ou ele vai usar então para investimentos no sentido de ter o imóvel Uhum. alugado. Essa renda que você recebe em virtude desse um imóvel que você possui, ela não está passível a nada. Você tem que fazer uma declaração de imposto de renda, que a gente assessora os nossos clientes estrangeiros a fazer aqui nos Estados Unidos. Na maioria das vezes, a gente consegue zerar a contabilidade da empresa, o que faz com que o Uhum. cliente não tenha nem sequer que pagar imposto de renda sobre os aluguéis que ele ou ela recebem aqui nos Estados Unidos. Então, esse investimento por si só é considerado um investimento passivo. E, Ok. e a natureza dessa empresa que o cliente tem não necessariamente se qualifica para efeitos do visto de investidor. Uhum. Agora, existem situações onde, dependendo do tipo de estruturação que é feita, talvez o cliente possa, como é que é a expressão que usa? Matar dois coelhos com uma cajadada. As coisas Investir que em falaram assim. imóveis e receber o benefício de um visto. E é isso que eu Ah, gostaria de comentar rapidinho com vocês, claro, por se favor. a gente ainda tem tempo para falar. Sim, sim, temos sim. Aham. Então vamos lá. Eu vou contar dois exemplos, vou fazer três exemplos que eu sei que podem ser utilizados quando vocês que são investidores estrangeiros estão pensando em, outra vez, unir o útil ao agradável, investir em imóveis, mas ao mesmo tempo tentar viabilizar a hipótese de ter o visto de investidor ao lado. O Sim. primeiro é quando o meu cliente investe em imóveis comerciais. Ok. Nós fizemos, alguns anos atrás, a compra de a gente chama de um strip mall, aqui nos Estados Uhum. Unidos. Esses mallzinhos que estão de esquina, em Sim. forma de L ou em forma de um V, Aham. tipo um andar, dois andares, 10 unidades, 20 unidades. Se você comprar um imóvel desse jeito, você pode receber o benefício do visto E2, porque dá para a gente demonstrar que a empresa que vai adquirir esse imóvel é uma empresa que vai estar fazendo negócios nos Estados Unidos. Ok. Segunda situação, a situação onde o cliente compra um imóvel comercial para uso próprio. Por exemplo, nós fizemos há tempos atrás um visto E2 para um cliente nosso do Brasil, que tem passaporte italiano, por isso ele é qualificado, Sim. e ele comprou um warehouse, ele comprou um... Nossa, agora deu branco. Warehouse é como se fosse bodega em espanhol, como se fosse um armazém, vamos dizer assim, um depósito, tá? Um Na depósito. cidade de Uhum. Naples, tá? Essa compra Uhum. foi uma compra substancial, foi mais de 500 mil dólares. Agora,
nesse armazém que ele comprou, havia, além da parte de estocar o produto, que ele vende produtos ortopédicos, ele importa e vende produtos ortopédicos. Ao lado Não, ok. tinha uma entrada, tinha uma recepção, tinham 2 ou 3 salas e Hum, no final uma sala de conferência. Então, pelo mero fato de que ele comprou esse imóvel comercial, eu pude justificar a necessidade dele receber o visto de investidor que foi aprovado. A entendi. terceira Uhum. hipótese, que é aquela que mais provavelmente vai ter a ver com o perfil dos nossos clientes, é o seguinte: a pessoa compra um imóvel para fazer tipo Airbnb, Ok. ou para fazer o que a gente chama de long-term rental, para ter um imóvel alugado a longo prazo. Aí Uhum. ela compra o segundo, ou ela compra o terceiro. Quando você tiver uma conjuntura de vários imóveis realizados, Ok. existe a possibilidade de que a gente possa criar uma empresa holding e chamar essa empresa como se fosse uma empresa que vai fazer a administração de todos esses condomínios. O que a gente chama Entendi. em inglês de property management. Então, se existir uma chance para nós transformarmos o que é, a priori, uma aquisição passiva em uma aquisição ativa, mostrando que por trás desses investimentos existe uma companhia que vai administrar esses condomínios e melhor ainda, Uhum. se você puder vender serviços de property management, Ok. administração de condomínio para o público em geral, aí sim você consegue mais chance de ter o visto E2 aprovado em seu nome. Interessante. Muito, muito interessante. Várias opções, né? Várias, ainda bem que tem várias opções aqui que as pessoas, tanto lá como tanto aqui, podem conseguir esse visto, tanto permanente. Muito bom. Nossa, agradeço demais aqui a sua participação. Maravilhoso. Coisas assim que é muito, muito informativo mesmo. Uau. Deixa eu ver aqui se alguém mais colocou alguma pergunta. Se Não tem mais tiverem, nada. Eu não estou se vendo tiver, nenhuma não pergunta, não sei problema. se você está vendo. Eu vi só uma pergunta por enquanto, eu não vi mais Uhum, nenhuma comentário, nenhuma pergunta. perfeito. Acho que isso, de certa maneira, é uma boa situação. Significa que eu consegui me explanar bem com relação a esses dois processos. Sim, Só para a sim. gente recapitular outra vez, nós falamos do processo do EB5, que é onde você faz um investimento de pelo menos $800 mil e você vai direto para a residência permanente, para o seu green card. Depois a gente falou sobre o visto E2, que é o visto de investidor, onde você precisa ter um passaporte de um país específico e fazer um investimento mínimo nos Estados Unidos na casa de $100 ou $150 mil. Você Uhum, pode montar um negócio novo, você pode adquirir um negócio que já esteja existente. E, por fim, a gente conversou também sobre a questão do investimento em imóveis para efeitos do visto E2, onde a situação é um pouco mais complexa, mas dá para se fazer se você conseguir, junto com a nossa assessoria, transformar esse investimento, que a princípio era passivo, em um investimento que vai se tornar ativo. perfeito, perfeito. Não, foi muito bom. Temos, acho que mais uma pergunta aqui. Se no investimento existir mais de um investidor. Ok, ok. Não há problema se o investimento tiver mais de um investidor, desde que o meu cliente, a pessoa que vá receber ou solicitar o visto de investidor, seja o sócio majoritário desta empresa. Esse é o ponto X da questão. Você não deve ser um sócio minoritário, você deve ser um sócio com pelo menos 51% das cotas da empresa americana. Você pode se qualificar para o visto E2 sem problema. Ok, perfeito. Eu espero que tenha ficado esclarecido. Estão aqui dizendo que sim, que foi bem esclarecedor. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que não pulamos nenhuma pergunta aqui. Não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta para fazer. Isso aqui é bastante informação, como o doutor Menezes falou. Você quer colocar aqui o seu contato, o número do seu telefone, que depois também vai estar lá, né, no nosso Instagram, também vou repostar lá todos os seus contatos para todos vocês que querem fazer uma consulta, para saber exatamente do seu caso, as suas possibilidades. Doutor Menezes está lá com o maior prazer atendendo vocês, respondendo todas as perguntas, tirando todas as dúvidas, né? Que só assim a gente vai saber, né? Se dá ou não dá. Esse negócio de ficar achando não dá. Eu sou advogado e eu gosto de trabalhar com fatos. Eu não gosto de especular, eu gosto de ter fatos. Quando eu tiver fatos,
eu posso assessorar as pessoas de uma forma apropriada. Aí está então o número de WhatsApp, acho que todo mundo pode ver, o número Sim. de e-mail nosso. Por gentileza, Uhum. quando entrar em contato com a gente, utilize o nome da Elsa como referência, para que a gente possa saber de onde vocês foram referidos. Nós estamos aqui à disposição de vocês, como eu falei, são mais de 20 anos de experiência na representação de estrangeiros nos Estados Unidos. Se tiver algum outro caso que queiram tratar conosco, nós fazemos litígio no nosso escritório, fazemos acidentes, tratamos de realmente tudo que seja de interesse de um cliente estrangeiro nos Estados Unidos. A maior vantagem é que a gente fala o idioma dos Isso. nossos clientes, português, inglês e espanhol, e obviamente nós trabalhamos aqui, nós atuamos, muito embora sejamos um escritório de advocacia americano, a gente trabalha sempre com aquele talento e aquele carinho latino, vamos dizer assim, dando assim, uma boa Aquele, presteza na prestação dos nossos serviços. aquele calor, né? Aquele calor brasileiro, aquela coisa do cafezinho, né? Chegar ali é outra coisa. O atendimento, realmente, a pessoa fica mais à vontade quando encontra alguém desse gabarito, dessa qualidade aqui, prestando serviço para a nossa comunidade, que cada vez está crescendo, cada vez mais, está se evoluindo, se educando, né? Estamos aqui fazendo a nossa parte de educar cada vez mais e preparar as pessoas, tanto que estão aqui, como os que estão no Brasil, para que chegam aqui e já estão no caminho certo, sem perder tempo, sem perder dinheiro, né, com aqui o esclarecimento de vocês. Doutor Menezes, agradeço muito, muito, muito mais uma vez a sua participação e espero que as pessoas entrem em contato, que busquem informações, que isso é uma coisa que vale mais do que ouro. Obrigado a você pela participação, pela gentileza do convite. Estamos aqui à disposição para aquilo que seja necessário. Se alguém tiver alguma ideia de novos temas que vocês gostariam de escutar, por gentileza, entre em contato conosco, com a Elsa, comigo, que com muito prazer montamos outro seminário para falar a esse respeito. Com certeza. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada aqui por vocês terem vindo, ter participado. E como o doutor Medeiros falou, mandem mais informações para nós, perguntas, dúvidas que vocês tenham. Vai ser um prazer aqui estar respondendo vocês. Uma boa noite e até a próxima. Tchau.